8º ano, nossa aula agora será de física e eu vou fazer um complementozinho da matéria passada, né? Que eu dei para vocês a matéria de as leis de Newton e dei de uma forma ampla, né? Generalizando. Então agora vamos fazer um estudo detalhado uma por uma, tá bom? Então tá lá, olha, a primeira lei de Newton. O que diz essa lei? Ela afirma que um objeto permanecerá em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa, tá? Por exemplo, observem aqui essa caneta que a tia colocou aqui, tá vendo? Ela está em repouso, ela tá parada ali. Agora, eu vou colocá-la em movimento, ó, vai ter uma força movimentando. Essa força, no caso, é a minha mão que está alterando o movimento da caneta. Então, aqui já tem a primeira lei de Newton. Então, o que diz? Qual é o nome da lei? A primeira lei de Newton é a lei da inércia ou o princípio da inércia, tá? Então, diz o estado, alteração do estado, o estado de repouso, até que uma força haja sobre o objeto, tá bom? Bem, na segunda lei de Newton fica estabelecido assim, que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional ao resultante das forças que atuam sobre ele. Eu esqueci de falar com vocês que na primeira lei de Newton, a força resultante é igual a zero. Então, por quê? Porque repouso, ele está parado, ou ele está em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Então, a aceleração é igual a zero, tá? Então, isso aqui é na primeira lei. Por que a tia veio falar da primeira lei se nós estamos na segunda? Para fazer um comparativo, tá? O que é isso? Na segunda lei, eu vou demonstrar aqui uma coisa para ver se vocês conseguem entender melhor. Os blocos são de tamanhos diferentes, as massas são diferentes. Então, se eu aplicar a mesma massa com um e a mesma massa que eu aplicar nesse, esse aqui vai ter aceleração mais rápida do que esse daqui. É como se a tia tivesse duas pessoas, uma gordinha e uma magrinha. Se a tia empurrasse com a mesma intensidade as duas, uma sofreria mais com um empurrão do que a outra. Então, eu quero dizer com isso que ela está diretamente ligada à proporção das resultantes das forças. As forças resultantes que atuam aqui em ambos os casos aqui, ela vai ter a aceleração diferenciada, tá bom? A terceira lei de Newton, ela fala, o tópico principal dela é ação e reação, né? Esse daí eu considero também um dos mais fáceis, né? Porque quando eu digo para vocês que toda ação emana uma reação, é verdade. Aqui diz assim, também chamada de ação e reação, e relaciona as forças de interação entre dois corpos. Quando o objeto A exerce uma força sobre o outro corpo, que no caso é o B, esse outro vai exercer a mesma força com a mesma intensidade, só que em direção e sentidos contrários. Então, é como se eu batesse numa pessoa, desse um tapa, né? E esse tapa voltasse para minha mão com a mesma força, com a mesma intensidade. É oposto, porque o que vai para um coliga com o outro, tá bom? Por favor, acessem a plataforma Plural, leiam os textos, façam esse exercício e até a próxima. Beijinho!